Então agora a gente vai para o módulo de dinamometria de tração, que é incluso no seu Melhor Performance, no seu Melhor MVTEC. Então aqui eu vou selecionar o módulo de dinamometria e o que aparece para mim já de primeiro contato? Eu tenho o módulo medida livre. A gente não recomenda que vocês utilizem o módulo de medida livre. Por quê? Porque não vai ficar salvo. Quando a gente clica aqui, ele já avisa para a gente. Os dados coletados aqui não serão salvos. Esse módulo não gera registros na sua conta. Caso queira salvar os dados, no caso aqui, faça o upgrade do seu plano, eu já tenho esse upgrade do plano, mas você precisa criar um roteiro, ok? Então, aqui, caso eu quisesse tocar para frente um módulo, né, de medida livre, eu setaria aqui algumas informações do teste, que eu vou mostrar para vocês já direto no roteiro, tá? Mas assim que eu clicar em iniciar a avaliação, ele iria ali para a tela de teste, faria o teste, porém ele não ficaria salvo. Para ficar salvo, eu preciso criar um roteiro. Isso é muito importante, tá? Então vamos criar um roteiro aqui. Vou selecionar criar roteiro. Vou adicionar uma articulação. Então, aqui a gente tem listadas as articulações dos testes convencionais. Caso você não encontre o que você deseja, você pode cadastrar como outro, ok? Então, você cadastra um movimento à parte. Mas eu vou usar, por exemplo, algum movimento que já tem aqui. Posso selecionar mais de uma articulação. Vou começar aqui, por exemplo, com o cotovelo, flexão. Escolho lado, direito e esquerdo, e extensão também bilateral, clico em definir. Você configurou 4 lados na articulação de cotovelo. Confirmar, confirmo, e aqui está pronto um roteiro que teoricamente por enquanto só teria cotovelo. Caso eu quisesse adicionar outras articulações, eu poderia. É só clicar aqui em adicionar articulação, selecionar, por exemplo, joelho, extensão e flexão, e fazer o mesmo processo, e você terá um roteiro que envolve mais de uma articulação, ok? Importante, para que você gere um relatório único, você tem que criar um roteiro que realmente compreenda ali toda a avaliação que você vai fazer. O que não faz sentido? Supondo que eu já sei que eu vou avaliar cotovelo e joelho com esse paciente. Criar um roteiro de cotovelo e criar um roteiro de joelho. Isso não faz sentido porque vão gerar 2 PDFs separados. Se você quer que seja uma avaliação única, você cria um roteiro que envolva essas 2 articulações. Ok? Então aqui eu vou deixar só o cotovelo, que é o que a gente vai fazer aqui de exemplo. E vou clicar em criar roteiro. Ah, desculpa, preciso colocar um nome. Então vou colocar aqui o nome, por exemplo, roteiro cotovelo, que seja. Ok? Importante, tá? Não coloque nome de paciente. Por quê? Esse roteiro ele pode ser repetido por N pacientes. Não faz sentido eu colocar aqui, por exemplo, o roteiro João da Silva. Porque esse roteiro não é necessariamente só do João, eu vou poder replicar ele. Então você pode ter listas de roteiros já pré-prontas para otimizar o seu tempo. Então não coloque nome de paciente, coloque algo que remeta ao teste que você vai estar executando. Vou selecionar esse roteiro de avaliação e aqui eu vou setar alguns parâmetros. Duração. O que é a duração? É quantos segundos o sensor vai ficar ativo, o sensor do seu equipamento, por teste, ok? O padrão geralmente são 5 segundos, mas você pode diminuir ou aumentar. Intervalo, a gente recomenda um intervalo mínimo de 30 segundos, mas você pode também editar para menos ou para mais, arrastando aqui essa barra, você pode editar, ok? Chega até 1 minuto e meio de intervalo, mas você pode colocar o tempo que você quiser, desde que respeite esse limite. A contagem regressiva são os bips que vão ser dados aqui pelo seu tablet ou smartphone para início de teste, ok? Geralmente a gente recomenda 3 segundos ali para você preparar o paciente ou aluno, mas você pode aumentar ou diminuir caso queira. Aqui você tem que selecionar um paciente para estar sendo avaliado. No caso, se eu clicar aqui em selecionar paciente, já vai aparecer uma listagem aqui de pacientes genéricos que eu coloquei, ok? Para cadastrar, você pode cadastrar ele lá antes na tela de realmente seleção de paciente, que tem a aba no menu principal, ou você pode cadastrar por aqui também. Vou cadastrar um paciente novo. Quando eu clico em cadastrar, eu preciso de um dado, que é o CPF. Por que a gente pede CPF? É uma questão de Lei Geral de Proteção de Dados, ok? É o que a gente chama de identificador único do seu cliente que você vai estar avaliando.
Se eu colocar um CPF e esse CPF já está cadastrado na nuvem, por exemplo, eu vou colocar aqui um CPF, ele já vai dizer que esse paciente já tem dentro da base de dados. Nesse caso aqui, eu vou colocar como titular, ele vai me pedir uma confirmação da data de nascimento, porque ele já está cadastrado. Caso eu acerte o CPF e a data de nascimento, eu vou poder resgatar esses dados da avaliação, mesmo que você não tenha sido o profissional que fez essa avaliação propriamente dita. Isso respeita a Lei Geral de Proteção de Dados porque caracteriza consentimento, ok? Então, se eu colocar aqui a data de nascimento, eu vou puxar esse histórico já do paciente, ou aluno, desculpa, que já foi avaliado previamente, ok? Caso eu queira avaliar alguém aqui e eu não tenho o CPF, ou a data de nascimento que foi cadastrada é uma data que não foi correta, primeiro você vai entrar em contato conosco para que a gente recupere esse cadastro, caso você queira as avaliações prévias. Mas um jeito rápido de você fazer para que você não fique bloqueado é colocar um CPF. Eu vou colocar aqui, por exemplo, de novo mesmo. Tá? Coloquei aqui o mesmo que eu tinha colocado antes. E eu vou selecionar responsável legal. Dessa forma, eu vou poder cadastrar o paciente, mesmo que ele já tenha um cadastro lá dentro com esse mesmo CPF. O que é importante de ser frisado? Esse cadastro vai ficar sob minha responsabilidade, ou seja, ele não pode ser compartilhado com outros profissionais. Então é isso que você perde quando você usa essa função de responsável legal, ok? Mas, para fins do aplicativo, não vai mudar nada em relação aos testes e ao registro em nuvem. A diferença está apenas no compartilhamento. Nós recomendamos que você use o CPF do paciente e, caso ele já tenha sido cadastrado, você coloque a data de nascimento. Quando isso não for possível, você pode usar esse subterfúgio de responsável legal, ok? Então aqui eu vou fazer como se fosse um cadastro do zero, vou colocar um nome genérico aqui, por exemplo, Jéssica da Silva, ok? Vou colocar aqui uma data de nascimento. Vou colocar aqui um telefone opcional, tá? Mas eu vou colocar qualquer número aqui. Vou colocar um e-mail que também é opcional. Então, por exemplo, pode ser esse e-mail aqui. Colocar gênero. E vou passar aqui para próximo, onde eu vou colocar a altura do paciente, que é importante que coloque porque, por exemplo, ele calcula para vocês o IMC. Então é legal que você coloque o valor realmente da altura, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, 1,60. O peso eu vou botar 50 quilos. Opcional também, o membro dominante, superior. Então vou colocar aqui, por exemplo, direito. Dominante inferior, vou colocar esquerda. Condicionamento físico, vou colocar ativo. Concluí, finalizei o cadastro e agora, pronto. O paciente já está aqui, deixa eu só buscar a Jéssica. Então aqui eu estou com o paciente selecionado. Vou colocar também aqui, lembra que lá nas configurações você poderia colocar de quilograma para newton. Eu também posso fazer isso aqui novamente, tá? Eu vou deixar em quilos. Vou clicar em iniciar a avaliação. Cliquei em iniciar a avaliação, essa aqui é a tela padrão quando a gente seleciona gráfico de barra. Lembrando que lá nas configurações você pode trocar para gráfico de linha. Porém, o gráfico de linha ele também aparece lá no final da avaliação. Então eu vou deixar barras aqui para ficar mais visual, ok? Então o que a gente tem nessa tela? Você vai ter aqui a articulação e o movimento, ali em cima, ok? Então ele está mostrando para a gente. Se eu clicar nas setinhas do lado, nota que ele muda ali, ó, lado esquerdo para lado direito. E, continuando, como eu coloquei extensão de cotovelo também, lado esquerdo e lado direito. Quantidade de repetições está zerada, ok? Vocês veem ali no canto superior direito que ela está zerada. E aqui embaixo, 1/4, são 4 movimentos que eu cadastrei. Se tivesse cadastrado mais movimentos, eles apareceriam aqui, 1/6, 1/8 e por aí vai, ok? Bom, aqui a gente tem a opção de colocar o braço de alavanca, ele é 100% opcional, ele vai só te dar um dado a mais lá no final, que é o torque, ok? Mas você pode colocar ou não colocar. Você pode também colocar
100% opcional, uma meta de força. Eu vou deixar os dois aqui sem input por enquanto, para que vocês vejam como é que fica com e sem, ok? Então aqui, cotovelo, flexão esquerdo, força máxima obtida, o cronômetro lá que eu combinei 5 segundos de tempo de contração, tempo de intervalo de 30 segundos. Eu vou simular, ok, os testes. No treinamento de posicionamentos, tem todos os posicionamentos que a gente recomenda que você utilize, por exemplo, para flexão de cotovelo. Mas aqui eu vou fazer de forma simulada. Vou colocar o equipamento aqui na cinta, para que eu possa fazer força e mostrar para vocês como é que fica direto no meu sistema, tá bom? Então, aqui eu estou com o equipamento, eu vou fazer uma força aqui só puxando, tá bom? Imagina que isso aqui seja uma flexão de cotovelo do lado esquerdo. Vou clicar no botão iniciar, ele vai fazer a contagem, não sei se vocês vão conseguir escutar aí, mas vai fazer o 3, 2, 1 e eu vou fazer força aqui contra o produto. Então, iniciei, 3, 2, 1, vou começar a puxar e ele vai me dar a força que eu estou fazendo. Então, por exemplo, ó, agora eu estou com 12 quilos ali como máximo. Fechou 5 segundos, você vai ter o resultado do teste que você fez. No caso aqui, um exemplo, né, de flexão de cotovelo lado esquerdo. Bom, ele está contando para mim o tempo de intervalo. Vocês veem ali que está 15 segundos, 14. Poderia já iniciar uma repetição, não tem problema, mas caso você queira respeitar o tempo, esse é o que está sendo mostrado em tela. Bom, se eu quiser, eu posso colocar um braço de alavanca. Se eu coloco um braço de alavanca, vou colocar aqui, por exemplo, 30 centímetros. Ele vai me calcular o torque lá no final. De novo, é uma medida 100% opcional. A única coisa que muda é o cálculo ou não de torque articular. Se eu quiser, eu posso colocar também uma meta. Supondo que eu esteja fazendo alguma coisa que envolva biofeedback, ou só para estimular o paciente para ele fazer mais força do que anterior, você pode colocar uma meta mínima de força. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 13 quilos. Eu fiz 12 na primeira, eu quero que eu faça mais do que 13 agora. Vou clicar aqui em nova repetição e vou fazer mais força do que antes para que eu passe dessa meta. Isso é opcional também, tá bom? Então aqui, ó, estou fazendo força, o aplicativo vai dar um apito, indicando que ele passou, né, da minha meta, e na minha repetição 2, deixa eu até expandir aqui, ó, na minha repetição 2, eu tenho aqui o valor de 17 ponto... Deixa eu passar aqui para o lado. Ah, pronto. Aqui, deixa eu recolher. Então, eu tenho aqui a minha repetição 2 com o valor de... Opa! Aqui, 17 quilos. Tá bom? Que foi o que eu obtive na minha segunda repetição. Então, aqui eu posso navegar também entre as repetições executadas. Ok? Vou passar para o meu próximo movimento, que é o movimento de flexão do lado oposto, para que eu tenha uma razão de simetria. Então, eu vou fazer uma repetição de cada um desses movimentos, só para vocês verem como é que fica lá no final, tá bom? Então, eu vou clicar em iniciar. Imagina que é o outro braço aqui. Vou fazer força. Ok, final de 5 segundos. Ele interrompeu o teste. Já vou passar direto para meu outro movimento, na verdade, que é cotovelo extensão. Vou fazer da mesma forma aqui, só para otimizar tempo, tá? Mas imaginem que no caso eu estou fazendo outro movimento que é a extensão de cotovelo, lado esquerdo. Finalizou. E lado direito. Ok. E vamos agora finalizar a minha avaliação. Deixa eu só apoiar aqui o equipamento. Pronto. Vou clicar em finalizar. Aqui é importante, pessoal, esse momento é o momento que eu posso analisar as minhas repetições e ver se eu fiz tudo o que eu queria. Depois que eu clicar em finalizar, esse dado vai para a nuvem e eu não vou conseguir editar mais. Então é primordial que você, se quiser fazer alguma alteração nos valores, você faça agora, refaça os testes agora. Cliquei em finalizar, não tenho mais como alterar. Isso é uma questão até de LGPD de proteção. Imagina a seguinte situação, você está atendendo alguém, está avaliando alguém, e envolve uma questão pericial, por exemplo. Imagine que se eu pudesse alterar esse resultado depois, poderia dar uma baita encrenca tanto para mim, quanto profissional, quanto também para o seu cliente. Okay? Então, é muito importante que você faça toda essa verificação nesse momento. Estando satisfeito, você clica em finalizar a avaliação. Ele te avisa exatamente que você não pode voltar aqui.
cliquei em finalizar e vai aparecer para a gente o resumo de avaliação. Então, eu tenho um cabeçalho aqui com o equipamento que foi utilizado, dados do paciente, notas da avaliação, já vou mostrar para vocês, articulações avaliadas, então, por exemplo, eu só avaliei cotovelo, vou selecionar aqui para expandir, ó, a força máxima obtida no teste 1, no teste 2, o lado, enfim, as informações teste a teste aqui do meu processo de avaliação, também com data e hora, ok? Quando eu passo para a visualização de gráfico, eu vou ter mais informações. Então, como eu fiz bilateral, flexão e também extensão, aparece para a gente a relação de simetria. Então, por exemplo, do lado esquerdo, para a flexão de cotovelo esquerdo, eu obtive 15,20 kg, para o lado direito, 18,74. Isso dá uma diferença, uma assimetria de 19%, ou seja, uma simetria alta. Quando eu vejo a extensão de cotovelo, um lado foi 14, outro lado foi 22, também me dá uma assimetria considerada alta, ok? Aqui a gente tem, por exemplo, do lado esquerdo, aqui, ó, se eu arrastar para o lado, eu troco de movimento, tá bom? Então aqui, flexão de cotovelo, lado esquerdo. Eu tenho o tempo para o pico, a força média isométrica, ou seja, a média entre as repetições, eu fiz 2 repetições válidas, então a média entre as 2 repetições. O valor de torque, porque eu coloquei o braço de alavanca, nota que foi o único que eu coloquei braço de alavanca, os outros vão ficar com o torque zerado, ok? E a gente tem aqui também a meta de força que eu coloquei, e embaixo as cargas de treinamento. A gente explica melhor sobre isso no treinamento conceitual, mas aqui eu já poderia fazer, por exemplo, exercícios com o paciente com uma carga já pré-determinada e com muito mais precisão. Aqui a gente tem também o dado de relação muscular. Como eu fiz uma flexão e extensão de cotovelo, eu vou ter uma relação agonista e antagonista, que no caso ficou em 104%. A gente também explica como é que funciona isso no nosso treinamento conceitual. Aqui você tem os gráficos das repetições, ok? Se eu, de novo, se eu arrastar para o lado, eu mudo aqui de repetição, de movimento. E se eu quiser ver individualmente por repetição, você pode clicar aqui em cima, ó, e ele adapta o gráfico para a primeira ou segunda repetição que você executou. Então, se eu rolar aqui na tela, eu troco, ó, de flexão de cotovelo lado direito, aqui, flexão, extensão, aliás, de cotovelo lado esquerdo, de novo eu posso ver por repetição aqui, ok? Então, a gente tem todas as informações do teste executado. Aqui eu posso compartilhar o relatório. Quando eu clico em compartilhar relatório, ele vai abrir para mim todos os aplicativos que abrem um arquivo, que possam ler, na verdade, um arquivo PDF. Se você tiver o WhatsApp instalado, que não é o caso desse tablet aqui, você vai poder, inclusive, compartilhar direto pelo WhatsApp. Posso mandar pelo WhatsApp, por e-mail, enfim. Todo módulo, né, toda aplicação que tiver dentro do seu smartphone ou tablet que possa abrir um arquivo PDF. Então, você pode encaminhar direto para o seu paciente, por exemplo. Então, essa aqui é a tela de resumo. Quando a gente finaliza, esse teste vai ter ficado salvo no meu histórico e também no registro do meu paciente. Se eu for em histórico, aparece ali, ó, Jéssica. Clicando, eu vou de novo visualizar e posso de novo compartilhar essa avaliação. O último ponto aqui que eu quero mostrar para vocês dessa parte de resumo é a questão das anotações. Vocês notaram que eu não coloquei uma anotação lá no momento que eu fiz realmente a minha avaliação, porque eu não preciso colocar lá, eu posso colocar depois. Porque às vezes você não vai ter tempo, ok? Imagina que o paciente ali já está para ir embora, o aluno já está para ir embora, você vai poder colocar essa anotação, fazer esse laudo com mais calma em outro momento. O que é importante? Você pode editá-lo apenas uma vez. Imagina que assim, você vai encaminhar esse exame ali para o seu cliente, ok? Você recebeu, por exemplo, um exame de ressonância magnética. Imagina que cada vez que o profissional que laudou acessar aquele exame, ele poder alterar aquelas informações. Isso não é legal, isso não gera registro, não gera histórico, isso pode ser contra a Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso que esse input de anotação, ele pode ser feito apenas uma vez, ok? Não precisa ser no momento que você gerou aquele arquivo, mas ele pode ser feito apenas uma vez. Aqui, quando eu clico no mais para adicionar, eu vou poder colocar aqui manualmente, ou eu vou poder buscar por um template. Lembra que a gente tem aqueles templates salvos lá? Eu posso usar esse template, ok?
E aqui eu vou poder editar, caso eu queira, essas minhas notas aqui, ok? Estando satisfeito, a gente pode salvar. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um relatório gerado pelo Medial Performance no módulo de dinamometria. Então, aqui o que a gente tem? Você vai ter um cabeçalho com as informações do seu paciente, ok? Então, aqui a gente vai ter as informações aqui do paciente, peso, altura, idade, IMC, membro dominante, e também as informações já na primeira página dos testes em si. Então, por exemplo, aqui, ó, eu avaliei nesse exemplo uma articulação de membro superior, duas avaliações de articulações de membro inferior e um total de 3. Né? A gente tem aqui a duração do teste, total de testes e intervalo entre esses testes. Aqui eu não coloquei, mas a gente poderia ter colocado uma anotação, um laudo, referente à minha avaliação. Na segunda página aparece realmente o principal, né, da avaliação dinamométrica, que é a questão do resultado e da assimetria encontrada. Então, nota aqui que, por exemplo, para abdução de quadril, a gente identificou uma assimetria de apenas 4%. Se a gente for aqui no desenho, vai ser ali, ó, a abdução de quadril, esse verdinho aqui perto do glúteo, ok? Você vai ter os valores e vai estar em verde. Já para outros movimentos, como por exemplo aqui, ó, flexão de joelho, ou desculpa, extensão de joelho, que está em 24% de assimetria, quando eu vou aqui no meu desenho, você vai ver que um lado, por exemplo, deu 71 kg, outro lado 53, então, consequentemente, uma assimetria preocupante, por isso que aparece em vermelho. Inclusive, nós temos aqui uma ajuda para que vocês identifiquem as cores. Então, de 0 a 10% de assimetria, a gente considera uma assimetria leve, segundo a literatura. Inclusive, as referências estão aqui embaixo. De 10 a 15% uma assimetria moderada e acima de 20% uma alta assimetria, por isso que ficam nessas cores diferentes. Aqui nas próximas páginas você vai ter todas as informações para fazer realmente o monitoramento de carga, o tratamento, o acompanhamento do seu cliente, do seu aluno, ok? Então aqui a gente tem, por exemplo, para abdução de quadril, o valor de torque, o valor de 1 RM. Esse valor de 1 RM a gente explica no treinamento conceitual, mas aqui deu 11,9 kg. Considerando o valor de 1 RM, a gente tem cargas de treinamento, que são percentuais desse valor encontrado. De novo, a gente tem tudo lá no treinamento conceitual, mas, por exemplo, para um treino de força, uma carga entre 9,54 kg e 10,70, então 9, 10 kg, seria uma carga ideal, teoricamente, para você fazer um trabalho de fortalecimento de abdução de quadril do lado esquerdo. A gente apresenta também os gráficos força por tempo dos movimentos que foram avaliados, ok? Com bastante precisão. Então, aqui vão aparecer esses dados para todos os movimentos que você executou durante a sua avaliação. Então, os dados estão aqui. O que importa agora é que vocês assistam ali o treinamento conceitual para vocês entenderem a importância deles no contexto de acompanhamento, de monitoramento, se for da fisioterapia, de tratamento desse cliente que vocês estão atendendo, que vocês fizeram a sua avaliação. O relatório em si é simples, mas a interpretação dele que é o principal que a gente vai estar explicando.